Deixa eu só... Tá, voltando a falar, essa é a abertura da nossa liga. Vou falar quem são os membros fundadores. A gente fundou a liga no dia 3 de julho de 2020, nessa pandemia. Os membros fundadores sou eu, a Laura, que sou a presidente, a Patrícia Lopes de Souza, ela entra como vice-presidente e como a diretora de marketing e comunicação. A Késia Falcão Soares, ela entra como secretária da nossa liga. Diretor de financeiro entra Yasmin Miranda Santana Vale. Diretor de ensino entra a Bárbara Pires Ferreira. Diretor de pesquisa entra a Laiane Fonseca Pinto. E a diretora de extensão entra a Laura Maria Moraes de Almeida. E como a nossa professora orientadora entra a Leila Leontina do Couto, que será a professora que vai fazer a palestra nossa hoje. A gente decidiu abrir essa liga porque a gente percebeu que muitas vezes a gente lidava com casos de oncologia durante os nossos estudos dentro do hospital, e a gente via casos de oncologia. A gente só tem uma matéria optativa de oncologia no nosso campus, e a gente achou melhor se aprofundar e levar a oncologia mais a fundo com nossos colegas. Então, a gente decidiu abrir essa liga para poder estudar um pouco mais e levar para os nossos colegas e para outras pessoas, assim, esse universo tão grande que é a oncologia e a genética na área da saúde, né? Então, é com muito prazer que eu abro a primeira palestra da nossa liga. E, como eu disse, hoje quem vai ser a palestrante vai ser a professora Leontina do Couto. Ela é professora doutora do curso de enfermagem. Ela dá aula na matéria de criança e também dá aula na parte na optativa de oncologia. Então, Leila, se você quiser começar, pode começar. Mais alguma das garotas quiser falar alguma coisa? Eu acredito que não, porque todas nós somos a gente é um pouco tímida. Então, Leila, pode começar, gente. Desculpa, eu não sei falar muito bem, eu até me preparei, mas mesmo assim, a vergonha é grande. Bom, é um prazer estar aqui, né, nessa pequena, grande iniciativa. A Laura tem que ir se habituando a falar, porque todos estão me vendo, porque, assim, é o início de uma caminhada, né? Então, a gente precisa, todos nós precisamos nos apropriar desse conhecimento tecnológico e, além disso, começar a treinar a falar em público, vocês principalmente. Então, isso é um desafio, né? Vocês estão todos me vendo? Sim, estamos sim, Leila. Então, tá legal. Então, assim, é um desafio falar, né? A gente fala para uma máquina, não é verdade? É a verdade isso. Mas estamos todos ligados, né? Pela toda essa energia, pela nossa vontade do saber, né? Que é o mais importante. E eu fui uma das pessoas que deu incentivo muito grande à criação dessa liga, porque essa liga, eu acho que vai trazer, primeiro de tudo, uma visibilidade para o nosso campus, né? Eu acho que isso é o primordial, uma das mais importantes. Ele vai fazer com que os alunos tenham interesse na área tanto de oncologia quanto de genética, porque vocês têm a genética na grade curricular, no básico, e vocês acham que aquilo ali é stand, não é articulado com o resto, né? Então, isso é um desafio para vocês também, conseguir entender esse conhecimento e aplicá-lo depois na prática, né? E, acima de tudo, eu acho que também é uma forma dos alunos se reunirem
para produzir algo científico, além do TCC, né? Então, todos os movimentos que existem na universidade, em termos de produção de conhecimento, que vocês estão envolvidos, são todos relevantes para a prática e para o crescimento profissional de cada um. Então, a Liga tem esta função, né? E quanto mais ligas se tem, mais grupos envolvidos e mais aprofundamento de conhecimento e mais atenção em determinados caracteres que nós, professores, não conseguimos aprofundar, porque muitas vezes a gente tem um horário, da carga horária de vocês, e a gente não consegue oferecer as oportunidades além daquele tempo, né? Então, às vezes, falta alguma coisa. Então, a Liga serve também para isso, né? E, além de tudo, para a liderança, né? Todos vão ser senhoras enfermeiras daqui a pouco, e vocês têm que articular essa liderança aí, liderar grupos, liderar equipes, liderar pessoas, né? Movimentos. Então, isso, a Liga também serve para isso, para o desenvolvimento pessoal nessa questão. Bom, eu vou deixar de falar tanto, que senão eu vou falar aqui até 5 horas sem apresentar nada. A Laura sabe disso. Então, eu vou botar minha apresentação e nós vamos começar de forma tranquila, devagar, porque é um tema... A gente sempre acha que sabe tudo de câncer de mama. E esse é o desafio, né? Você sempre conhece alguém que tem câncer de mama, você tem uma vizinha, você tem um parente, mas, Leila, na verdade... Oi, está aparecendo? Arruma a sua câmera, que você só está aparecendo parcialmente, e você esqueceu de botar para apresentar. Eu botei já para apresentar. Você botou apresentar agora, lá embaixo? Espera aí. Espera aí. Não. Tela cheia. Foi? Compartilhar. E tu sabe que a minha câmera ficou pequena? Espera aí. De novo. Não. Nós e a tecnologia. Aqui. Deixa eu botar a tela inteira. Aí some. Você não vai conseguir ver nada, você vai apresentando, sabe disso, né? Não, eu sei. Você vai Não, no eu vejo a apresentar apresentação. agora. Isso. Você vai no Apresentar apresentar agora. Aqui é a tela inteira, não é isso? Isso. Não entra. Então, vai em uma janela. Licença, professora, a senhora tem que reapertar em cima do quadro para poder aparecer o compartilhar. Aí, quando você aceita esse último compartilhar, começa a aparecer. Foi? Aí, tá indo agora. Tá indo? Aí Só você que agora... agora bota a tela, né? Isso, agora coloca para apresentar tudo. Interromper, ocultar. Pronto. Aí foi? Agora foi. Graças a Deus. Pode começar. Então, assim, a gente sempre conhece alguém, né? Mas eu vou apresentar alguns aspectos, alguns detalhes, obviamente ligados à oncologia genética, até para fazer um link de algumas coisas que vocês acabam se apropriando na graduação, lá na disciplina de genética, e às vezes não tem uma ideia para que serve aquilo, né? Isso também aconteceu comigo e com outros professores também, né? Enfim. E aí eu vou começar o seguinte: a maioria de vocês deve conhecer alguém que teve câncer de mama, né? Ou teve câncer de mama, ou se tratou e sobreviveu, ou se tratou e faleceu, né? Então, isso é comum,
porque o câncer de mama, ele é muito frequente na nossa vida, né? Ele cada vez mais tem uma incidência grande no mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, ele acontece em todas as partes do mundo, sendo que ele tem algumas características diferentes, né? E que a gente deve levar em consideração a questão cultural e a questão econômica do país também. Aqui eu coloquei essa moça aqui, só para dar uma provocação para vocês, porque o que significa o seio para a mulher, né? Ele é relacionado à questão da sensualidade, da confirmação do feminino, né? Ele é um órgão, um elemento no nosso corpo que a gente sente prazer, né? E aí contrário a isso, acontece o adoecimento dessa parte do corpo da mulher. E existem estudos, esse aqui embaixo, eu sempre vou colocar algumas referências aqui embaixo, em que fazem exploração, apesar de ainda serem poucos, sobre o impacto disso na imagem que a mulher tem de si. E por isso que o adoecimento por câncer de mama, principalmente para a enfermagem, ele tem uma conotação além do curativo, né? Além do tratamento, que é bastante complexo, da cirurgia, da mutilação, que muitas vezes pode ocorrer, né? Porque ele capta principalmente a questão da sexualidade, da identidade dessa mulher. E isso num país tropical, em que tem praia, né? Em que todo mundo gosta de botar um biquíni, eu uso sunquini, mas não deixo de usar, odeio maiô, tá, gente? Apesar de ser muito gordinha. Não concordo, eu acho que assim, porque a gente tem que mostrar o nosso corpo, ele é nosso. Então, isso vem de consonância com essa imagem que o câncer tem. Então, ele afeta muito, muito a questão mental, né? A questão da imagem que a mulher tem de si. E por isso que ela entra num desespero enorme, não só pela associação do câncer de mama à morte, que aqui no nosso país ele mata realmente, né? Nós somos um país que tem uma dificuldade dessa detecção precoce, então ele vai estar, sim, associado, muitas vezes, à questão da morte, da finitude. Então, a gente tem que ter essa ideia, quando você entra em contato até com um familiar, com uma vizinha, com uma pessoa que está convivendo com esse problema, você na sua mente, até profissional, você tem que ter essa ideia desse impacto. Ela, às vezes, não chora por causa do seio que está com câncer, né? Ela chora pelo luto que ela está tendo do que ela foi antes disso. Ela chora porque ela, na maioria das vezes, vai perceber que aquele seio dela, ele não vai ser igual como antes, né? É um impacto muito grande dessa imagem, desse emocional para essa mulher. Então, a gente tem que ter em mente, quando fala de câncer de mama, que é uma coisa muito mais complexa, muito maior do que está se vendo, né? O invisível aí, o não dito, o invisível, ele é muito forte na vida dessa mulher. E assim, a gente tem que pensar, como eu realizo estudos na linha de família, ele também vai ter um impacto muito grande em todas as pessoas que cercam essa pessoa, né? A questão do esposo, a questão dos filhos, né? E outro detalhe importante, a gente, na maioria das vezes, vê que quem tem câncer de mama são mulheres de mais idade, né? 50, 60 anos, principalmente, acima dessa idade. E a gente tem um imaginário de que essa mulher já teve filho e ela já cumpriu a função dela de mulher no mundo, né? Os programas dizem isso. Os programas dizem que a mulher tem que
ser adolescente, depois engravidar, depois ter filho e ser finito. Essa mulher, né? Ela não tem mais, nos programas de saúde, não existe essa lacuna desse cuidado com essa mulher. E é justamente nessa fase em que ela tem maior risco. E por isso que a gente, não incentivando esses autoexames, essa autovalorização dessa pessoa, você praticamente esquece dela, e ela se esquece. Então, por isso que tem uma grande incidência, e na maioria dos casos do câncer de mama no Brasil e em países em desenvolvimento e sub, é porque essa mulher, eles são mais avançados. Porque é como se na faixa etária da mulher, depois da fase reprodutiva, ela não existisse, não tivesse a necessidade de se olhar, né? A gente acha que ela nem faz sexo, que ela nem sente prazer, né? Poucos são os estudos que abordam, científicos que abordam essa parte. E nós também somos assim. A gente olha a nossa mãe e fala assim, não, ela não transa com ninguém. Ela já está tão velha. Só que não é assim. E a gente tem que mudar um pouco esse contexto, esse olhar que nós temos, estou falando nós profissionais de saúde, porque a gente tem que dar atenção, sim, porque é a maior incidência, e é a mulher que não vai mais no posto de saúde porque ela não engravida mais. Então, a gente precisa ter essa atenção relacionada a essa faixa etária. E aí você vê que ele a gente convive com essa situação difícil, e ele é o que acomete o maior número de mulheres no nosso país, e a segunda causa depois do câncer de pele, né? Então, em 2019, só para vocês verem, a gente, assim, eu tô pressentindo que nós vamos estar nesse ano, principalmente ano que vem, numa situação gritante. Eu vou falar para vocês por quê. Em 2019, foram estimados 59.700 casos novos. Então, já existiam alguns, e esses são os casos novos que surgem durante o ano, segundo o Ministério da Saúde. E que representam uma incidência de 51,29 casos por 100 mil mulheres. É uma quantidade, um número muito alto, né? Você está dizendo que mais ou menos 50 mil mulheres podem ter câncer. É uma incidência muito grande. E no ano de 2020, o INCA sempre faz, o Instituto Nacional do Câncer, o Ministério da Saúde sempre faz essa projeção. Ele estava achando que iam ser estimados, olha a quantidade de um ano para o outro, 66,280 casos novos, né? Então, é o seguinte, nós tivemos um corte na nossa situação de todos os setores da saúde. Nós mudamos. Toda vez que existe o surgimento de uma doença infecto-contagiosa, as doenças crônicas, e o câncer é uma doença crônica, elas são deixadas para segundo plano. As prevenções são deixadas para segundo plano. Então, nós estamos vivendo esse momento, e lá no ano que vem, eu espero, faço força, que esse panorama mude, que a gente retome as nossas atividades, nós pegaremos vários casos de câncer de mama avançado, porque as mulheres deixaram de fazer a sua mamografia, deixaram de fazer o seu rastreamento, né? Tiveram uma redução de atendimento, porque isso ocorreu, está ocorrendo, uma redução de atendimento de casos de todas as patologias, né? E isso vai repercutir no ano que vem. Então, o nosso panorama para o ano que vem vão ser muitos casos de mulheres de câncer de mama avançado. Para quem fez a disciplina de oncologia sabe que os estágios 4, né, em que não tem muita coisa a fazer, infelizmente. Então, é um temor que nós estamos tendo nesse momento, a dificuldade de acesso,
O número de vagas pelo CISREG diminuiu criticamente. Então, essas mulheres, apesar de podem até fazer o exame, né, identificar a lesão, mas elas serem referenciadas está sendo uma situação bastante difícil. Então, esta é a nossa realidade atual, por conta desse momento que nós estamos tendo. É importante dizer que não é só o caso do câncer de mama, mas como eu hoje estou falando sobre ele, a gente tem que pensar nesta situação, né? Então, não vai ser estranho vocês chegarem, voltarem para a rede básica de saúde e identificarem mulheres com lesões volumosas na mama, tá? Então, isso é bastante triste, né? A gente identificar essas questões por uma rede que foi deslocada para uma doença que também é muito grave, né? Que também atinge todo mundo, que tem uma incidência de morte extremamente alta e que não tem, e que a gente ainda não sabe muita coisa, como controlar, ela não tem medicação. Enfim, é uma situação delicada. Por isso que eu coloquei de difícil de conviver. Aí você vê que o câncer de mama, ele é um grupo heterogêneo de doenças, né? A gente fala assim, ué, mas não é tudo igual? Não é tudo na mama? Não, não é bem assim, né? Ele acontece pelo aumento das células anormais no seio, né? Ele é resultado de mutações gênicas. As mutações gênicas não só acontecem no câncer hereditário, ela acontece também no câncer somático, que eu vou explicar para frente para vocês o que é isso, né? E ela tem uma diversidade de células envolvidas, porque isso vai depender do local de onde ele começa, né? Então, você tem uma variedade de manifestações clínicas também, morfológicas, né? Relacionadas com o que ocorreu na divisão celular, e ele tem várias respostas terapêuticas. Então, se ele tem várias respostas terapêuticas, não é só um tipo de terapêutica que é direcionado para o câncer de mama. Por isso que quando você pergunta para uma mulher, eu estou fazendo quimioterapia, e ela vai dizer para você uma quimioterapia apropriada para o caso, para o tipo de câncer que ela está tendo na mama. Então, não é um pacote fechado. E para você definir isso, você precisa de tecnologia, precisa de conhecimento, precisa de avaliações moleculares para você definir qual o tipo ideal de tratamento adequado a esse tipo de câncer. Aqui eu coloquei o espectro da normalidade da proliferação, né? Que as células podem ser localizadas em lóbulos ou ductos da mama, e ela tem esse percurso. Ela começa com uma hiperplasia, ela evolui para uma hiperplasia atípica, que é uma modificação celular, ela evolui para um carcinoma in situ e um carcinoma invasivo. Então, a maioria das mulheres, quando está no período de menopausa, ela vai ter hiperplasia. E quando nós fazemos a mamografia, nós ficamos desesperadas. Por quê? A maioria das mulheres, né, a maioria da população, não desconhece esse processo aqui de evolução, mas ela sabe que uma hiperplasia, se não for identificada, se não for avaliada, se não for cuidada, ela pode evoluir para o carcinoma in situ. E aí que está a indicação de se fazer o rastreamento, né, que a gente tem as indicações do rastreamento do câncer de mama, que nada mais é de você avaliar e identificar o início desse processo e tentar interrompê-lo. Eu não quero, aqui é até delicado a gente afirmar isso, mas nem toda hiperplasia vai evoluir para um carcinoma, mas são alterações nas células da mama
que devem ser observadas e acompanhadas. Entenderam a diferença? Então, não é porque eu tenho uma hiperplasia que eu já estou com a carta, né, dizendo o meu diagnóstico. Não. Não, não, não. Inclusive, tem garotas novas, né, até por exposição a fatores de risco, que têm hiperplasia mamária, né? Que isso não quer dizer que ela tem uma definição conclusiva que ela vai ter câncer mais tarde, não, senhor. Mas é um cuidado que nós devemos ter. Então, a gente tem aqui, eu coloquei uma observação, que o carcinoma ductal infiltrante, ele acomete a maioria da população mundial, não é só brasileira, tá? De 80% a 90% dos casos. Você, quando pergunta à mulher qual tipo de câncer de mama que ela teve ou que ela tem, a maioria delas vai dizer que teve o ductal, né? Então, é o mais frequente na população de um modo geral. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Tudo bem aí? Aí, aqui eu queria colocar, né, a taxa de mortalidade. Por que a gente tem o rastreamento de câncer de mama? Por que a gente tem os programas? Por que a gente está toda hora lá na televisão aparecendo aquela... Agora não tem mais, né? Vocês já repararam que a gente não está tendo mais campanha na televisão? As universidades, os alunos, os professores é que estão fazendo isso, porque as campanhas que existem da saúde, do Ministério da Saúde, elas deram uma diminuída, até por conta dessa questão, desse paralelo que nós estamos convivendo com a questão da pandemia. Então, esse é um estudo, né, um estudo da Organização Mundial de Saúde, em que ele fez um levantamento aqui no Brasil, e que a incidência de mama, ela é progressiva. Se vocês conseguirem ver, eu achei essas linhas, essas cores muito, muito complicadas. Mas vamos lá. Ele aqui é uma ordem, olha aqui, começa aqui e acaba aqui, tá? Então, aqui, essa linha reta são os casos de 20 a 29 anos, que são muito poucos por causa da faixa etária. De 30 a 39 anos, também são muito poucos. De 40 a 49 anos, né? De 50 a 59 anos, que começa a aumentar, tá vendo? Ao longo dos anos, olha, começa a aumentar, né? De 60 a 69 anos. Vou perguntar para vocês aqui. Vocês costumam ver senhoras de 60 a 69 anos no posto, na assistência básica? É uma pergunta, né? Porque elas não têm muito lugar ali. E é justamente quando começa a ocorrer o crescimento dessa curva. Olha só, ela começa a crescer. E aí eu vou perguntar para vocês o seguinte, aqui tem de 70 a 79 anos, e aqui de 80 anos ou mais. Olha só, o que está acontecendo com a nossa população? A nossa população cada vez mais está envelhecendo, tem mais tempo de idade, está sobrevivendo mais. E os nossos programas, eles ainda não estão acompanhando esse processo. Tanto é que quem aparece fazendo propaganda de câncer de mama, né, são as mulheres novas, no máximo de 50 a 59 anos. Ninguém vai lá botar uma mulher de 80 anos com peito murcho para fazer propaganda de câncer de mama. Mas deveria. Entendeu? Porque é onde está ocorrendo a maior quantidade de casos. As mulheres estão sobrevivendo, as mulheres estão envelhecendo, e o programa não acompanha. Quando vocês voltarem para a nossa vida real, porque essa daqui é virtual, até de casa é virtual, vocês observem isso nos centros de saúde que vocês fazem estágio, ou o período de estágio da faculdade, ou que estão trabalhando, se tiver alguém aqui já formado, e observem essa questão. E aí a gente vê que a atenção está sempre centrada na mulher nova que vai ter bebê.
que vai ter um neném, né? Ninguém fala para uma mulher que você nem sabe se ela tem vida sexual ativa aos 70, 79 anos, né? Que você considera que ela não tem atividade sexual. Vamos combinar, né? E aí você não pergunta para ela isso, não. É bem difícil. Isso é um desafio para vocês, né? E perguntar mais ainda se ela tem feito o rastreamento do câncer de mama. Também não, porque ela é idosa. Ela é idosa. Idoso não tem doença. Idoso vai morrer, avó, enfim. Então é essa a imagem que a gente tem. A gente ainda tem no nosso inconsciente coletivo essa imagem dessa mulher, por ser velha, por ter idade, ela não precisa se cuidar, porque ela já passou da época de vida dela. Isso é meio ruim, gente, né? Mas e a gente continua na universidade replicando esse modelo. Pior é isso, né? Aí vamos lá. Os sinais e sintomas mais comuns, isso aqui eu acho que vocês também dão no curso de vocês, quem faz enfermagem, psicologia, não sei se tem alguém de psicologia, não, acho que não dá essa questão, não aborda essa questão. Então, são nódulos, geralmente indolor, duro, irregular, né? Consistência branda, globosos, bem definidos, aí vai depender da característica. Alguns tipos de tumores, eles apresentam alteração cutânea, que vai dar um edema, vai dar característica da casca de laranja. Existem as retrações, né, cutâneas também, por exemplo, é como se tivesse a pele fosse puxada para dentro do seio. A inversão do mamilo também, hiperemia, descamação, ulceração, dor, né? Então, tem uma variedade de sinais e sintomas, porque existe uma variedade de acometimentos de tipos celulares, entenderam? Então, fica assim, até delicado falar para o aluno que o câncer de mama é um nódulo, é um caroço, nem sempre. Isso desmistifica um pouco essa questão, né? E a gente ainda tem a questão da secreção papilar, né? Que geralmente é uma secreção que sai do peito, e se a mulher, que existe também caso, estiver amamentando e começar a sair uma secreção, ela não vai perceber. Por quê? Mulher amamentando pode ter câncer de mama. Eu vou falar com vocês sobre isso, né? Então também não é mais raro, bem mais raro, mas não é uma doença que só acomete gente, mulheres de idade. Ela pode surgir, ainda mais se tiver um comprometimento hereditário, ela pode surgir antes do tempo. Então, essa secreção é transparente, rosada, avermelhada, né? E, além de tudo, ela pode até ter, como eu já vi em alguns casos, um linfonodo palpável na axila e a lesão dela ser mínima. Isto também pode acontecer. E que a gente está sempre associando o linfonodo palpável com a questão de um tumor volumoso na mama. E nem sempre é assim. Então, a gente, quando faz o exame físico, viu, meninas? Na mulher, a gente deve olhar a mama dela, sim. Deve olhar a axila, sim. Eu já vi já experimentei, né, umas situações em que a pessoa só fazia o exame ginecológico. E a mulher não é só uma vagina, ela tem uma mama também que deve ser analisada, deve ser observada, deve ser palpada. Ela precisa também cuidar dessa parte. E os alunos, os profissionais, precisam ter atenção com a mama dessa mulher. E aí, mais um segredo, independente da idade. Porque eu já vi uma menina de 17 anos com câncer de mama. E aí, o que você acha? Tem que fazer o exame físico, sim. Tá?
Então, os fatores que podem ajudar o surgimento, né, do câncer de mama, né? O modo de vida dessa mulher, gente, a gente atualmente, antes mesmo, o nosso modo de vida está muito difícil. Todos esses fatores, né, eles vão entrar nessa linha do modo de vida. A obesidade, o consumo de álcool, consumo de bebida, do cigarro, que as mulheres, agora a gente tem a geração saúde, graças a Deus, né, que muda um pouco esse perfil, mas a associação entre cigarro e câncer de mama na mulher é bastante alto. E aí eu vou contar uma coisa, um detalhe interessante, que é a questão do meio ambiente. Eu botei biológico de propósito. O meio ambiente, quando a gente causa algum desequilíbrio nele, a gente não percebe, mas ele repercute no nosso organismo, no nosso corpo. Então, a gente aí deve falar sobre a poluição do ar. Já estão tendo estudos sobre isso, sobre o efeito da poluição do ar no organismo da mulher, o uso de agrotóxico, a poluição do ambiente, né, a poluição do nosso solo. Opa, desculpa. A poluição do nosso solo, a poluição. Deixa eu tirar aqui o som, cara. A poluição dos nossos mananciais, né? Isso tudo vai de repercussão. Não pense que só as baleias, né, que tem que vão sofrer com isso, os animais, oh meu Deus, o negócio está danado. Não pensem que só as baleias, só os animais têm efeito dessa questão. O nosso organismo também. Nós somos um microcosmos. E esse microcosmo, ele é afetado pelo macrocosmo, por tudo que nos cerca. A gente agora, nesse momento, tem convivido com essa questão, é um exemplo maravilhoso, apesar de ser perverso. Um vírus, né, lá da China, que veio andando através de um ser humano para outro e chegou até aqui. E está causando tanto prejuízo à saúde de várias pessoas. Então, isso daí é um efeito biológico, é um efeito do meio ambiente. Até hoje não souberam se foi comercializado lá a asa do morcego, né? Mas você vê, devia ser se for confirmado que tem várias suspeitas sobre isso, um vírus que convivia muito bem com o morcego e que saiu do seu ambiente e que foi para outro ambiente, veio contaminar toda uma população da Terra, porque é da Terra. Então, a gente tem que pensar nisso. O que nós estamos nos alimentando? Como é que é o nosso modo de vida, né? Prejudicado atualmente, porque a gente não pode nem fazer exercício físico fora de casa. A quantidade de sol que a gente está tomando, muito menor. Então, todas essas questões vão contribuindo para essa qualidade e são fatores que vão contribuir para o câncer de mama. Até o estresse de não se contaminar. Vamos falar. Então, em relação à idade, você tem a primeira menstruação menor que 12 anos. Então, se você foi feito um estudo enorme sobre isso, né, e você vê que são fatores importantes. Menopausa tardia após os 50 anos, a mulher menstruando com 55, 56 anos. Existe, gente. A primeira gravidez após os 30 anos. A gente agora, vocês todos, vão se formar, muitos, a maioria vai construir a vida para depois engravidar. E quando engravidar, vai ser tardio. Então, isto é um dos fatores para desenvolvimento do câncer de mama, tá? Isso contribui, não quer dizer que é decisivo. Não ter filho, que muita gente agora opta por essa questão, muita mulher opta em não, eu não quero ter filho, eu não vou ter filho. Ok, é a sua escolha, é a sua autonomia que a gente tem que respeitar. Só que tem que fazer o acompanhamento direitinho, porque você faz parte de fator de risco,
né? A amamentação ao contrário, a amamentação, ela protege essa mulher, ela não previne câncer de mama, gente, pelo amor de Deus, mas ela protege esta mulher. Ela é como se fosse um fator de proteção. Então, a gente precisa, por isso, incentivo, não só por causa da criança, mas por causa da saúde da mulher também. Os aspectos endócrinos, eu fico nervosa quando eu falo sobre isso, que é o pessoal que faz reposição hormonal, que agora é o grande lance para as mulheres. Já há 15 anos atrás, essa onda começou, a mulher não fica com a pele envelhecida, ela tem desejo sexual, a musculatura dela não fica flácida, tem várias coisas aí legais, né? Mas acontece que isso também é uma questão de não assumir a idade, de não se autoconhecer, né? Eu agora estou deixando de pintar o meu cabelo, estou vendo que tenho cabelo branco, eu não sabia que tinha, porque eu pintava o cabelo. O meu cabelo natural, há muito tempo eu não via. Então, são essas coisas que a gente vai começando a perceber na vida, né? E o caráter genético, que é a predisposição, que corresponde a um número significativo de 5 a 10% do total dos casos, eles têm fatores hereditários. É a família, uma família inteira que aparece com câncer de mama, é uma tia, é uma avó, é uma prima, é uma irmã. Então, isso são fatores que facilitam o desenvolvimento, que eu vou falar mais para frente. Outra questão, a radiação ionizante, que também favorece o surgimento do câncer de mama, a exposição durante longo tempo. Tanto é que, por exemplo, a mulher que tem predisposição genética a câncer de mama, se ela tiver o câncer de mama, um dos cuidados é ela não fazer radioterapia, porque senão ela vai ter um segundo tumor. Então, isso é um cuidado importante desta área, né? E outras questões agregadas, por exemplo, você tem a criança que tem infecção respiratória frequente, que de 15 em 15 dias vai fazer raio-x. Isso faz ao longo do tempo, se ela desenvolver alguma infecção de repetição, ela vai tendo um acúmulo. Isso não some do nosso organismo. Fica acumulado essa radiação. E ela pode, a longo prazo, né, essa exposição, causar o câncer de mama. Um exemplo muito bom é o pessoal de Chernobyl, que teve uma incidência muito grande de câncer de mama para quem foi exposto à radiação nuclear. Então, é um exemplo clássico que a gente vê que foi confirmado, infelizmente, numa situação drástica, que a radiação é causadora de câncer, sim. E não aí, no caso, não só de câncer de mama, todos os tipos de câncer. Tá? Aqui, a evolução do câncer. Né? Aquele quadrinho que eu mostrei para vocês, né? Em que começa realmente com uma célula que sofre mutação e ela vai crescendo. Sendo que a gente tem que pensar o seguinte, que nós também temos fatores de proteção no nosso organismo, que muitas vezes ele identifica essa célula mutada e destrói essa célula. Graças a Deus, Papai do Céu criou a gente assim. Então, na maioria das vezes, nós produzimos células mutadas, não só na mama, no nosso organismo inteiro, e elas são destruídas. O que acontece? A pessoa que tem mais idade, ela vai ter mais dificuldade de ativar esses fatores, essas proteínas, né, vigilantes do nosso corpo. Então, ela vai ter uma falha nessa vigilância e, por isso, ela vai ter uma frequência maior de câncer. Entenderam? Por isso, a questão da idade relacionada aos tipos de câncer. A maioria dos tipos de câncer de gente adulta, tá? Ele vai ocorrer principalmente em pessoas de maior idade. E é o pessoal que a gente não gosta de ver, né? Porque não está tendo neném, porque não está
não está tendo relação sexual muitas vezes, está tendo diminuída, e aí é o pessoal invisível do posto, que não, muitas das vezes não aparece. Então, isso daqui é uma explicação para vocês. Aqui é importante explicar para vocês também, nessa parte aqui, a diferença, eu não sei quantos alunos tem que sabem essa nomenclatura, que quando fala assim, o câncer é localizado, né? O câncer é in situ, é nessa região daqui. O que faz ele sair desta região? Existe um aumento de vascularização, existe um aumento da reprodução celular, e que se isso não for interrompido, ele evolui para um câncer invasivo, um câncer volumoso. E ele tem uma tendência de migrar as células para a rede sanguínea. É isso que vai causar a metástase. Então, vamos pensar no seguinte: se a mulher identifica uma displasia ou um câncer localizado, ela tem muito mais chance de cura do que quando tem um câncer invasivo, que ele rompe com a estrutura da mama e ele vai para estruturas adjacentes, e ele entra na corrente sanguínea. E é isso daqui que vai explicar para a gente o estadiamento, que muitas vezes você conversa com uma mulher, ela fala assim, o meu é 4, o meu é 3, o meu é 2. É esse estadiamento. Não vou falar para vocês de estadiamento profundamente, que isso é uma aula inteira que eu dou no curso, mas para dar uma explicação para vocês entenderem esse fato. Então, assim, é interessante que na área de criança, de câncer infantil, até as crianças sabem esse número. Tia, o meu deu 3. Então, quer dizer que ele ainda não é tão avançado, mas ele é um volumoso. Então, você tem essa classificação que é necessária para você entender o quadro daquela paciente. Aqui é interessante, o câncer de mama, que tem a ver com o slide anterior, ele é tempo dependente. E eu achei essa publicação aqui, do SUS, que foi feita entre 2013 e 2019. Eu achei que eles pecaram um pouco, que eles deviam ter dividido, porque 2019 já começou a organização do sistema de saúde, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, e em alguns lugares do Brasil, sobre o encaminhamento, né? Se tudo ser concentrado no médico de família e encaminhar para os setores de especialidade específica. Então, se você vê aqui, aquele esquema anterior tem a ver com o tempo em que essa mulher está acometida de câncer. E olha só, se vocês perceberem, as regiões do Brasil, infelizmente, não tem muita diferença, apesar da diferença do serviço de saúde, o quantitativo a ser oferecido. Se vocês observarem, a maioria, que é essa tarja verde, está relacionado ao tempo de espera do primeiro tratamento feito no SUS. Olha quanto essas mulheres esperam para começar o tratamento. Né? Isso, acredito que agora seja muito mais, gente. Se fizerem uma comparação com o que está acontecendo nesse momento, nesse ano, vai ser muito maior esse tempo de espera, porque os serviços estão todos voltados para a pandemia. Então, isso é uma situação muito séria. E outra coisa, aqui sem informação de tratamento. Se a gente for pensar, né, sem informação de tratamento, ou ela foi embora e não fez o tratamento, né, ou não deu tempo de fazer o tratamento. Então, a gente vê que a gente ainda tem uma lacuna de acesso
Olha só, região Nordeste muito grande essa área, a gente tem uma lacuna de acesso a esse serviço de saúde, ao primeiro tratamento. Então, as mulheres não tiveram nem chance disso. Ou elas não conseguiram chegar, ou elas chegaram e não fizeram nenhum tratamento porque estava muito avançado, né? Estava no estadiamento 4, e aí, ou não conseguiram chegar no centro de referência. Tem várias coisas aí, várias situações que podem ser analisadas, né? E a gente vê o seguinte, apesar da região Sudeste ser uma região de alta tecnologia, um número grande de hospitais especializados, a gente ainda tem um quantitativo muito grande de espera para tratamento oncológico de câncer de mama. Isso aqui é o mais triste. Não estamos bem, tá? Então, aqui eu começo com alguns tipos de câncer de mama. Lembra que eu falei para vocês lá no início que depende do local? O ductal tem uma incidência de 80% a 90%, né? E ele se localiza no ductos mamários, é onde escorre aquele leite. Lembra o leite da amamentação? Devia ter posto aqui um desenho. A rede de canais que transportam leite materno. É dividido in situ e invasivo. Quando ele está no ducto, na parede do ducto, a gente considera ele in situ. Quando ele já sai, ó, é um nódulo em fase inicial que não tem potencial de se espalhar para outras partes do corpo. Só que ele é protegido por uma película. E aí a gente voltando lá para aquele slide anterior sobre a evolução do câncer, ele rapidamente, ele vai romper essa película, né? Vai sair da camada basal e vai entrar ou se apropriar de outras estruturas no entorno. E já o invasivo pode se espalhar para o tecido da mama e para as outras partes do organismo, né, que seria o sistema linfático, que aí você vê o gânglio axilar, você vê o comprometimento, por exemplo, existem mamas que o tumor é tão grande que elas viram uma flor, elas viram elas abrem e dão uma ferida, a própria mama é uma ferida completa, né, por causa do avanço da doença, infelizmente. Não vou botar foto, não, né? Acho que não é legal. Então, o segundo tipo mais comum é o lobular, então é o lobo ductal e lobular, e ele afeta os lóbulos mamários, né? Responsável é aquela parte do seio da mulher que fica na parte posterior, é onde existe a síntese do leite materno. Então, é também classificado in situ ou invasivo. In situ quando estão nesses lóbulos e invasiva quando vai para as outras estruturas. Ele também é bastante invasivo, é bastante agressivo e ele também se espalha para o organismo, se não for identificado, detectado precocemente. O inflamatório. Lembra que eu falei para vocês que, dependendo do tipo celular, ele vai ter uma característica de sinal e sintoma? Então, o inflamatório, ele tem a característica daquela da casca de laranja, que a mulher fica com a pele vermelha, fica demasiado, ela tem a mama quente, febril, que se chama. Ele apresenta nódulos e alterações, principalmente na pele. Ele tem uma origem inflamatória, que é diferente. Outra questão importante, ele pode, a mama pode ficar tipo mama de silicone, porque ela fica inflamada, ela fica uma mama mais rígida, mais firme. E ele pode provocar coceira, dor e deixar a pele com um aspecto de casca de laranja. E realmente tem essa característica. Então, dependendo da origem, dependendo do modo celular que foi desenvolvido, que foi evoluindo para o câncer, ele vai ter um sinal e sintoma diferenciado. Aqui é uma característica, eu já vi um caso desse, né, que é a doença de Paget, que também é um tipo de câncer de mama, sendo que ela tem a origem no tecido conjuntivo, e ela vai causar lesões na pele perto da areola,
né? Ela pode surgir, ter sua origem no ducto mamário e avançar para a epiderme, ou pode se originar da região em que o ducto se encontra com a pele. Então, você tem essa parte da pele, o cutâneo, ela fica com uma característica diferente, que não é de casca de laranja, é de como se fosse uma feridinha mesmo, né? E aí precisa avaliar o caso. Então, quantas vezes a gente pode identificar mulheres com lesões na areola e que achar que aquilo, isso aí é uma alergia, isso daí é uma inflamação, alguma blusa que você usou deu esse problema, mas não, atentem para isso, que pode ser uma doença de Paget, tá? Então, as características tumorais, dependendo da origem do tumor, do local de onde ele se origina, e aqui tem outra questão importante, depende do aspecto celular, né? Tem alguns tumores que eles vão ser relacionados com questões endócrinas, né? Outros vão ter outras características. Então, eu coloquei aqui alguns para vocês poderem entender como é que se faz essa classificação no momento que essa mulher faz uma biópsia, né? Então, você tem, identificado no material da biópsia, receptores de estrogênio e progesterona, né? E isso vai dar um aspecto, esse tratamento que é menos perigoso, ele vai estar relacionado a uma terapia hormonal. Muitas vezes essa mulher faz o tratamento quimioterápico com quimioterápicos, com medicações relacionadas que contenham hormônio. Então, os receptores dela, por quê? Porque na biópsia foi identificado esse tipo celular. O HER2 positivo refere-se a uma proteína com o mesmo nome que é identificado nesse tipo de câncer. Esses tumores são mais agressivos e têm maiores chances de se espalhar para outro órgão. Obviamente que isso daí está relacionado à questão da biópsia, né? Que eu não vou falar detalhes de biópsia aqui, senão já é outra aula. Cenas do próximo capítulo. E tem também o tipo triplo negativo, que ocorre com resultados receptores, olha só, são os três. Os receptores de estrogênio e progesterona e o ERB2, quando são negativos. Então, ele é avaliado nesse material celular e ele dá o triplo negativo. Este quadro faz com que o tumor se espalhe mais rápido e não se responda a tratamento hormonal. Claro, ele não tem receptor. Apesar de ser mais agressivo, ele reage bem à quimioterapia. Então, você precisa dessa classificação desse tumor para te indicar, para te fazer uma condução do tratamento oncológico dessa mulher. E aí eu entro aqui na questão cirúrgica, né? Só para ter uma ideia, tá, gente? É uma coisa bem... Deu para entender legal a parte anterior? Querem que eu explique alguma coisa? Para mim está tranquilo. Está tranquilo? Está legal? Posso seguir? Então, aqui tem a questão cirúrgica. Eu tentei fazer assim uma aproximação com as coisas, porque cada tema desse seria uma aula, né? Então, é uma forma de vocês terem um panorama geral. Então, quando você tem aquela imagem anterior da evolução das células, da hiperplasia, né, que chega o carcinoma in situ, e o volumoso, e as metástases, você, conforme o estadiamento daquele câncer, daquela mama, daquele tumor, você vai ter a indicação, muitas vezes cirúrgica. Ela vai definir para você o que fazer, né? Obviamente que no Brasil, se vocês forem dar um voo pelos hospitais de referência de oncologia público, vocês vão ver que a maioria dos casos se faz a mastectomia, que é a retirada total da mama, e muitas vezes o esvaziamento axilar, tá bom? Então,
existem os casos em que se conserva, que é a cirurgia conservadora da mama, em que se tira um quadrante, se tira metade da mama, e aí vai depender do tamanho do tumor, do tipo celular, tá? E aí depois eu vou falar também da questão dos cânceres hereditários, tá bem? Então, nesse procedimento, né, da retirada dos linfonodos, ele vai retirar, geralmente, menos de 20, porque ele faz uma avaliação dessa cadeia e vê se tem célula neoplásica nesses linfonodos axilares. E aí é quando vocês veem que existe ainda, que tem que fazer uma fisioterapia muito grande para esses casos, que você faz a mastectomia total e a ressecção axilar, aquelas mulheres que andam com aquela meia elástica, aquela mão no braço, para poder não dar edema. Por quê? O retorno venoso, o retorno linfático daquele braço, quando você tem um esvaziamento axilar, se torna mais prejudicado. E se essa mulher não fizer rapidamente a fisioterapia, né, as manobras de fisioterapia, as drenagem linfática para tirar, drenagem para tirar esse líquido, tá? Quando tem indicação, ela vai ficar a vida toda com esse líquido subcutâneo, porque o tecido dela fica encharcado de linfa, né? Então, isso é um dos cuidados, mas uma das orientações de enfermagem é você incentivar essa mulher, no pós-operatório, de uma ressecção drástica, de uma mastectomia acentuada, de uma deformidade da imagem corporal dela, convencer que ela precisa se cuidar e que ela precisa cumprir esse tratamento, essa complementação de tratamento, porque senão ela vai ficar com aquele braço todo edemaciado. E aí temos a situação, que também não é pouco frequente, da cirurgia de câncer de mama avançado, né? Em que você tem, estou tentando ver a hora, que você tem uma situação também drástica. Por quê? Você tem a opção, muitas vezes, muito reduzida, a opção de cura dessa mama, né? Em que você tem a indicação dessa mastectomia total, às vezes bilateral, né? Conforme eu já vi caso bilateral que existe, né? A opção curativa, e ainda você tem essa retirada toda, e ainda você tem as situações específicas com o avanço da doença, que é quando o tumor abre, ele abre igual uma flor, né? Em que você vê todas as artérias, você visualiza todas as veias dessa lesão, e tem que ter um cuidado muito grande, haja visto a área de curativo de enfermagem, curativo em oncologia, que é uma área muito explorada, porque você tem que ter equipamentos específicos para fazer o curativo dessa mama dessa mulher, porque ela pode morrer na tua frente, ela pode ter um rompimento de artéria e ela vir a falecer, se você não souber retirar até um curativo adequadamente. Então, existe essa realidade no Rio de Janeiro, tá? E tratar pequenas áreas de disseminação da doença, né? Muitas vezes você tira, como muitas vezes o tumor é hormônio dependente, se você retira esse tumor inicial, as metástases podem ter uma diminuição de diâmetro. Então, existem alguns estudos sobre isso também. Quando uma área pressiona a medula espinhal, a lesão é tão grande que ela vai para trás da mama, ela cresce para trás e ela pressiona as inervações, né? Quando tem a metástase do fígado. Então, você tem várias situações aí para um tumor avançado, né? E muitas vezes uma cirurgia para aliviar a dor dessa mulher e aliviar os sintomas. Por quê? Essa mama, quando está aberta,
ela cheira, né? Nós temos medicações para fazer, nós temos situações que podem ser controladas, mas que temos o controle da dor também, que é muito importante, mas que muitas vezes você faz uma retirada dessa mama com câncer avançado, aberta a lesão, para melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Nem sempre existe essa indicação. Por quê? Existem linhas que indicam a não retirada desse tumor, porque ele é um tumor que sangra muito. Então, na retirada dessa lesão, se ela estiver muito volumosa e não respondeu a um tratamento quimioterápico, essa mulher fica com essa mama, com a lesão, né? E vai conviver com essa situação, né, com controle de dor, com cuidado paliativo adequado, cuidado ao fim de vida adequado, mas que é também uma realidade no nosso cenário. Então, nós temos aqui os tipos de tratamento, né? O tipo de tratamento bem rápido, nós já falamos da cirurgia, que é um tipo de tratamento, nós temos a quimioterapia, que muitas vezes ela pode ser venosa, pode ser oral, vai depender da situação, e é mais um fator que vai alterar a imagem corporal dessa mulher. Então, ela, muitas vezes, já começou um tratamento quimioterápico, porque o tumor dela, às vezes, é muito volumoso, e ela vai para um procedimento cirúrgico bastante drástico, e ela aí tem essas duas situações. Ela já perdeu o cabelo, ela já teve náusea, vômito, ficou pálida, não se sente bem, e ela, além de tudo, vai se recuperar um pouquinho dessa fase para poder fazer um procedimento cirúrgico, uma mastectomia, né? E às vezes, esvaziamento axilar. Então, é essa a nossa realidade. Ou então, é a mulher que já fez a mastectomia e vai complementar o tratamento pelo tumor, que é volumoso, vai complementar o tratamento com a quimioterapia. A radioterapia também é outro aliado nesse processo, né? Mas ela, atualmente, recentemente, nos últimos anos, com o avanço da genética e genômica, a gente tem observado que a exposição à radiação, quando a pessoa tem um câncer hereditário, e aí não precisa ser de mama, pode ser de outro tipo, mas aí, no caso, estamos falando de mama, existe uma contraindicação de se fazer radioterapia. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. Como é que a gente conhece essa mulher? Como é que a gente identifica essa mulher? É isso que eu vou explicar para vocês. Porque como vocês, muitas vezes, muitos de vocês não vão trabalhar num centro especializado em oncologia, ou não vão trabalhar na área de oncologia, mas vão trabalhar na assistência básica. E vocês têm como identificar esta população, né? E fazer orientações para essas pessoas. Então, a genética e genômica, ela não é só para a etapa terciária do tratamento, ela é longitudinal. E por isso que vocês têm na grade curricular de vocês a genética, que é para vocês se apropriarem desse conhecimento e conseguir inserir esse conhecimento em qualquer fase, em qualquer etapa de tratamento do paciente, tanto da assistência básica quanto na assistência intermediária e complexa. Então, por isso que a gente tem, a sociedade tem essa preocupação, porque esse conhecimento precisa ser difundido. E cuidados que são agregados a esse conhecimento que vocês podem estar passando para o paciente, tá? Então, a radioterapia, ela é indicada no câncer de mama, salvo em situações que se identifique mutação hereditária do BRCA1, BRCA2, né? E aí você tem uma reticência quanto a fazer radioterapia. Todo mundo tem esse conhecimento? Infelizmente, não. Todo mundo que tem história familiar de câncer de mama consegue ter acesso a esta avaliação?
a esta avaliação molecular? Infelizmente, não. Todas as pessoas do Brasil são encaminhadas para um serviço de aconselhamento genético quando tem câncer de mama, história familiar na família? Não. A maioria desconhece. A maioria não sabe, nem ouviu falar. Então, por isso que a gente tem essa preocupação, dessa difusão desse conhecimento. E é o meu papel aqui também com vocês, né? Porque se um vizinho, se um familiar, se uma amiga, vocês identificam uma situação, então é hora de fazer as orientações, né? E aí vamos passando para frente. E aqui eu tento passar para vocês que diferença é essa, né? Todos nós, gente, todos nós temos o BRCA1 e o BRCA2, tá? O TP53, a gente tem esse pessoal todo no nosso cromossomo, né? Mas acontece que ele, para a maioria da população, o câncer de mama, ele vai acontecer no órgão, naquele local daquele órgão, por influência de fatores externos, né, por influência do modo de vida. Um percentual de 5 a 10% vai ter essa mutação em todas as células do seu corpo e vai ter a característica de transmitir essa mutação. Entendeu? E isso é que é o diferencial. Então, a maioria da população do mundo tem câncer de mama nas células somáticas, e um percentual surge a partir das células germinativas, ou seja, ele é herdado de pai para filho. E ele vai constituir em todas as células daquela pessoa. Essa mutação vai estar naquele locus do cromossoma, onde tem o BRCA1 e o BRCA2, vai ter a mutação porque ela foi herdada. E aí você pode ter essa localização, né? Ela tem algumas características, ela vai estar presente nos órgãos reprodutores, no esperma e no ovário, tá? Ela tem característica que ela é herdada e ela pode causar a síndrome familiar de câncer. Ou seja, quando eu tenho, vocês vão me procurar e falar assim, professor, eu tenho várias pessoas na minha família com câncer, eu me arrepio, porque justamente eu lembro disto aqui, né? Depois eu vou sentar com vocês, vou ver, não é nada disso, vocês ficam inventando moda, mas a maioria, né? Mas algumas pessoas têm essa preocupação e devem ter essa informação para ter cuidado, para ter uma vigilância maior em cima da sua saúde. Não quer dizer de ficar píssico com essa informação, mas de manejar a sua saúde da melhor forma. O outro caso, né, ela surge no órgão daquela mulher, naquela faixa etária, tá, que vocês viram as faixas etárias mais frequentes, quanto mais idade, maior a propensão, porque ela tem o organismo dela com uma proteção mais danificada, mais envelhecida, né? E, além disso, ela tem a exposição por maior tempo a fatores externos. Então, ela vai ter maior chance de ter um câncer se ela não tomar cuidado. Eles não são herdáveis, você não passa de pai para filho, e eles ocorrem, não tem nada de ovário e esperma, ele ocorre naquela pessoa. Então, essa pessoa daqui não precisa se preocupar nada com os filhos, não se precisa ficar elucubrando que está passando o cromossoma mutado, não, porque ela não tem. A mutação dela vai ser naquela célula do tecido mamário, diferente das outras que vão ser em todas as células. Entenderam? Então, assim, o que serve o teste genético? Né? É todo mundo que faz? A gente bota todo mundo numa fila e fala para todo mundo fazer? Não, não é isso, pelo amor de Deus. Um dos pré-requisitos é você ter o histórico familiar de câncer de mama, voltando para o câncer de mama. Ele detecta a predisposição hereditária. Isto não quer dizer que você vai ter a confirmação de ter,
você tem a possibilidade. E a realização do teste é uma coleta de sangue. Então, você faz, antes disso, você faz uma avaliação da árvore genealógica dessa mulher, identifica casos de tumores na família. E aí vou contar um segredo para vocês. Não é só o câncer de mama que tem essa característica. Existem outros tipos de tumores que têm característica hereditária também, que estão para os próximos capítulos. Mais ou menos, então vocês não vão chegar, lindos, maravilhosos, chegar para um grupo para um geneticista ou para um grupo de aconselhamento genético e falar assim, eu quero fazer teste genético. Existe uma indicação. Existe agora, atualmente, nos congressos, tem sido bastante popular, os painéis. São as pessoas que ficam píssicas com isso e querem rastrear o cromossoma, rastrear se tem alguma mutação, se tem alguma coisa que pode acontecer, pode dar. A gente faz isso quando a gente não tem um resultado conclusivo de algum tipo de câncer, em que você faz avaliação de outros locais no cromossoma, né? Mas vamos voltar para cá. Não é um teste barato, é um teste caro, né? Nos Estados Unidos se faz pelo correio. Eu achei assim meio temeroso, porque a pessoa, depois que recebe o resultado, não sabe o que faz com ele. Né? Por isso, a nossa defesa do aconselhamento genético e das enfermeiras estarem orientando essas famílias, junto com a equipe, sobre os cuidados que tem que ter com esse teste genético. Então, ele é indicado para pessoas que são portadoras da doença, para os descendentes, se acima de 18 anos, se desejarem, e essa pessoa que é também portadora, a gente orienta para que ela faça, mas ela não é obrigada, né? Mas o ideal é que ela realize para poder ter uma ideia, e que isso vai influenciar também no tratamento dela oncológico, apresenta histórico familiar e tem a probabilidade de desenvolver algum tipo de câncer, porque não é a certeza, mas é uma grande probabilidade. Às vezes chega a 98%. Tá, do BRCA1, BRCA2. E aí, ele é recomendado. Aí, as outras características da pessoa, gente, lá no posto de saúde, tá? Idade precoce para o câncer de mama. Teve câncer de mama com 30 anos, né? Teve câncer de mama com 35 anos, beirando aos 40. Câncer de mama bilateral nas duas mamas. Tem origem de judeu Akenazi, né, que é uma característica de uma população específica que tem essa mutação para câncer de mama. Mulheres com história familiar, câncer de mama e ovário. Isso é grande avanço que nós estamos tendo, porque agora o BRCA1 e BRCA2 ele não vai acontecer só na mama, ele vai acontecer também no ovário e, mais recentemente, no pâncreas. Então, a gente está tendo muito caso de mulheres com câncer de pâncreas e que, na verdade, é uma mutação do BRCA1 ou BRCA2. Né? Então, a gente tem que ter uma vigilância maior quando existe a questão da hereditariedade. Né? E, obviamente, fazer avaliação dos parentes de primeiro e segundo grau. Quando você faz a árvore, a história familiar, você constrói o tal heredograma que ninguém gosta. Olha ele aqui de novo. Então, ele é importante nesta fase da consulta de aconselhamento genético. Então, aqui tem parentes de primeiro e segundo graus, portadores da mutação do gene BRCA1, BRCA2, né? No lado materno da família, não há indicação para teste dos familiares do lado paterno, claro e evidente, né? A menos que exista outros tipos de câncer ou outros cânceres de mama na parte da família da mãe ou do pai. Mas aí a gente só vê um lado da família, porque ali é que está, talvez, a identificação da mutação. Então, essas pessoas, conforme for o desejo, são chamadas, são orientadas para fazer o teste genético e fazer a vigilância na saúde, tá? Aqui eu botei o esporádico, que vocês já viram lá atrás, o hereditário,
ele é herdável, ele tem a 5 e 10% dos casos, e eu quis trazer aqui para vocês que, dependendo do BRCA, ele tem uma localização diferenciada no cromossoma. E ele está localizado, o BRCA1 está localizado no cromossoma 17 e o BRCA2 no cromossoma 13. Então, quando você vai fazer uma avaliação do sangue dessa mulher, que você vai fazer o teste genético, o teste molecular, você já tem a localização específica, o locus da mutação. Então, você vai procurar exatamente nesses locais, né? E aqui eu coloquei alguns cânceres de mama, que a mulher pode ter câncer de mama e pode dar o BRCA1, BRCA2 negativo. Então, aí tem indicação de fazer painel, investigar esses outros tipos de mutações, né, que talvez estejam relacionados com câncer de mama dessa. Atualmente, a gente tem identificado muitos casos de TP53, mas o TP53 é uma proteína que é mutada, ela não só desenvolve, a pessoa desenvolve, quando tem a mutação, a câncer de mama, mas ela tem outros tipos de câncer, ela tem uma enxurrada de câncer, né? Câncer de colo, câncer de gástrico, até tumor em criança, né? Câncer de mama também. Então, você geralmente, quando não identifica a mutação nesses dois tipos de gene, você vai buscar os outros locos, outros cromossomas, aonde estão localizados esses tipos de tumores, de mutações, tá? E aí o BRCA1, BRCA2, né? Eu coloquei a localização dele aqui, a gente tem o endereço dele, então quando você faz um teste genético, você já vai direto nesse lugar, tá? Que a maioria das populações tem essa localização. Existem, obviamente, se não for BRCA1, BRCA2, vão ter localizações em outros cromossomas, em outros endereços, mas neste caso, o BRCA1, ele é neste endereço, e ele é composto de 27 exons, né, e 1863 aminoácidos. Bom, ele é um cromossoma, ele é um aminoácido longo, né, que a gente diz. E ele tem uma variação, um papel na regulação. O que ele faz? Quando ele não tem mutação, quando ele é íntegro, né, na maioria da população, ele faz a regulação da expressão gênica, né? Ele regulariza essa forma de aparecimentos de características que a gente tem. E uma das grandes peculiaridades dele é que ele é um supressor tumoral. Então, se aquela pessoa tiver o surgimento de uma possibilidade de um tumor em algum lugar, ele age como um supressor tumoral. Ele é um soldado de combater o surgimento de tumor. Mas aí, no caso, se essa pessoa tem ele prejudicado, ele mutado, essa função dele não funciona. Entenderam? Essa função dele fica como se fosse desligada. O BRCA2 a mesma coisa, né? Também é no cromossoma 13, e ele faz os pontos quando ele não tem a mutação, ele faz os pontos de checagem do ciclo celular, né? Então, você tem também a função do BRCA1, BRCA2 nesses pontos de checagem. São proteínas que checam aquela célula e vê se está tudo legal. Se não tiver legal, ela interrompe esse ciclo e essa célula vai entrar. Ou ela entra no ciclo de reparo, ou ela é destruída. Então, quando você tem a mutação nessa proteína, ela não faz esse reparo nem apoptose. Obviamente, tem outros que têm essa função, outras proteínas que têm essa função, não só o BRCA1 e o BRCA2. Tá? Mas é como se fosse uma instabilidade que você vai ter no ciclo celular.
Aqui nós temos critérios de avaliação, né? Eu tirei de um livro, né? Fiquei com preguiça de copiar, mas aí mais de um familiar de primeiro, segundo e terceiro grau com câncer de mama, menor de 50 anos, nós já falamos anteriormente, um familiar de primeiro, segundo e terceiro grau masculino. Alguém já ouviu falar que existe câncer de mama no homem? Pois é, quando ele acontece, é sinal, é resultado que é um tipo de câncer hereditário, câncer de mama hereditário, tá bom? Ele não acontece por acaso. E aí ele vai ocorrer em qualquer idade. Outra situação, familiar, primeiro, segundo, terceiro grau, com câncer de ovário, que antigamente a gente achava que não tinha nada a ver, mas tem tudo a ver, né? Existe uma relação hormonal, tá? Diretamente ligada entre mama e ovário, o surgimento do tumor, ou então mais de 2 familiares com câncer de mama em qualquer idade. Então, se vocês fizerem lá a árvorezinha de vocês genealógica, você já tem umas pistas se precisa ter cuidado com a saúde das mamas ou não. Aí, mais de 2 familiares do mesmo lado da família com câncer de pâncreas e próstata. O próstata também está surgindo nesse processo, né? É algo novo. A gente tem muito homem com câncer de próstata, só que antigamente a gente não associava a possibilidade de ser uma mutação genética. E agora a gente tem isso. A gente já desconfiava o seguinte: geralmente tinham vários irmãos com câncer de próstata, mas não se sabia por quê. Por que existia isso? Não se tinha um conhecimento, a apropriação desse conhecimento para dizer, para afirmar que poderia serem portadores de mutação do BRCA1 e BRCA2, tá? Então, agora a gente tem esse novo leque aqui, tanto de pâncreas quanto de próstata. Caso de mama bilateral, que eu já falei, ou 2 neoplasias primárias na mesma mama. Tem mulher que faz o tratamento todo e tem um segundo tumor na mesma mama. Pode ser por efeito da radioterapia, como ela não sabia que tinha mutação herdada, ela vai fazer o tratamento dela normal, sem nenhum cuidado. Ela vai fazer quimioterapia, ela vai fazer cirurgia, ela vai fazer as 36 sessões de radioterapia. Só que, no caso, se ela é portadora da mutação, ela tem o problema de desenvolver, maior chance de desenvolver o segundo tumor por causa da radiação ionizante. Aqui tem a mastectomia preventiva, que é eu gosto sempre de colocar isso para os alunos, que é uma questão bastante delicada. Nós agora vivenciamos o efeito Angelina Jolie, né? Que Angelina Jolie, por ter a família, não botei aqui, mas o heredograma, mas por ter a família da parte da mãe dela. A mãe dela teve câncer de mama, a tia dela teve, e isso justificou, e morreram precocemente, né? A mãe dela morreu, acho que com 45 anos, acho que menos de 50 anos, então justificava a indicação de uma avaliação molecular na Angelina Jolie, né? Porque ela já estava em período fértil, ela já tinha uma certa idade, e ela tinha histórico familiar de câncer de mama. E com isso ela decidiu fazer essa investigação, né? E tomou todas as indicações que existem para casos de câncer de mama com história hereditária, com característica hereditária, né? Então, é indicado para pessoas que têm o teste genético positivo, né? Então, se indica o tratamento do tumor, né? Ou então a mulher que não tem esse tumor, mas ela não quer ter o câncer de mama. E foi o que ela fez. Ela fez a mastectomia bilateral, né? Aí, no caso, quando existe a questão da hereditariedade,
a glândula mamária totalmente retirada, e uma característica importante, o mamilo e a areola também, porque eles são tecido mamário. Lembra daquelas características da doença de Paget, que ela pode dar no tecido cutâneo? Então, por causa disso, é que se indica fazer a retirada de todo o tecido mamário. E essa retirada, você tira a mama, e a areola e o mamilo, né? A mulher fica sem esse órgão total, né? É bastante chocante, né? A Angelina Jolie, quando fez, ela deve ter tido um acompanhamento bastante grande de psicólogos, psiquiatras, porque isso é uma mutilação no corpo da mulher. Lembra que eu comecei falando sobre o significado da mama para a mulher? Então, você tem essa questão. E nós achamos o seguinte: o pessoal que trabalhava com genética e genômica, e câncer de mama hereditário, enfim, todas as doenças genéticas hereditárias, achou que nós teríamos um efeito muito maior, que seria o efeito Angelina Jolie. Aqui no Brasil, obviamente, as pessoas passaram a ter um certo conhecimento sobre essa parte, né? Veio aguçar a ideia de será que eu tenho, será que eu sou dessa forma, e contribuiu para o aumento de serviços de aconselhamento genético no Brasil. Então, teve um efeito positivo, mas a gente ainda está muito além desse rastreamento nas mulheres que são acometidas de câncer de mama. A gente precisa de um trabalho mais efetivo, mais profissionais capacitados. E aí, quando você se depara com essa decisão de retirada, fazer a mastectomia bilateral, sem ser portador de câncer, alguns médicos, alguns psicólogos ainda se deparam com essa indecisão, não tem uma opinião formada ainda sobre isso, né? Eu não sei se foi por causa disso, depois ela teve um quadro muito grande de depressão. Acredito que tenha a ver com esse processo, né? Porque, afinal, você muda a imagem do seu corpo, por mais linda que seja a cirurgia plástica, por mais bonito que seja a tatuagem da areola e do bico do seio, isso dá um certo impacto, né? E quando se tem o câncer de mama e se identifica a mutação do BRCA1, BRCA2, você, mais para frente, tem a indicação da retirada dos ovários também, por causa da grande risco associado a câncer de ovário, que é altamente agressivo. Então, você aí, ela parece que já fez essa retirada do ovário, porque ela esperou ter os filhos, né? Alguns são adotivos, mas parece que outros são dela mesmo. Então, assim, é uma tecnologia muito grande, um cuidado muito grande. Lembra que quando a pessoa tem a portadora de mutação, ela deve ter um cuidado muito grande para fazer reposição hormonal, é quase contraindicado, né? Então, tem toda uma questão aí que tem que ser trabalhada. Obviamente que esses serviços existem aqui no Brasil, mas não no SUS. No SUS, nós ainda mal temos a avaliação molecular, né? Nós temos isso em universidades, nós temos isso em hospitais de referência, o INCA faz avaliação do BRCA1, BRCA2, né? Ainda é muito tímida a questão de se avaliar a mulher que não é portadora do câncer, porque para que ela vai matricular no hospital de oncologia se ela não tem câncer, né? Mas, assim, na época que eu saí de lá, a gente já tinha conseguido duas mulheres fazerem mastectomia preventiva, elas decidiram isso, elas eram muito jovens, né? E elas enfrentaram uma situação bastante difícil, porque, ao mesmo tempo que a gente precisa tratar pessoas portadoras de câncer, você aí está tratando pessoas que não têm, mas como se fosse uma prevenção,
da doença, então as decisões são bastante impactantes para isso, e além disso tem a oforectomia também. E hospital particular faz isso bastante, né? É um acesso ainda restrito para a população de um modo geral, mas isto é uma terapêutica que existe já no Brasil, né? Não é muito difundida. Por isso que eu quis trazer para vocês algumas coisas mais atuais dessa área. E aí, vou encerrar, e aí falando o seguinte, que o diagnóstico de câncer, ele não é o fim de vida, né? Ele é o início de uma vida. E que a gente deve respeitar as decisões da mulher acometida. Ela é a principal pessoa que a gente deve cuidar. Então, um diálogo, um conhecimento, passar uma informação é muito importante. E quando ela é portadora da mutação e ela fala, eu não quero tirar minha mama, minha outra mama, eu não quero fazer nada, você também tem que respeitar isso, né? Porque isso é uma decisão sobre o corpo dela. Outra questão que a gente, às vezes, esquece um pouco, é a questão de respeitar o luto dessa mulher. O luto não é só para quem morre. O luto é qualquer tipo de perda. Quando você perde um cachorro, quando você perde um filho, quando você perde um amigo, e não é associado à morte. A gente, quando está namorando, perde um namorado, a gente fica em luto, né? Quando a gente se separa, a gente fica em luto. Quando a gente perde um membro, a gente fica em luto. A gente, quando faz uma cirurgia de mastectomia, a gente também fica em luto. Luto duplo. O luto pela perda da mama, que não vai ser mais como ela sabia, e pela perda da imagem corporal que a mulher tinha anteriormente e está modificada naquele momento. Então, tudo isto é um processo de luto e deve ser respeitado. E aí, a gente deve ter a preocupação de investir sempre na vida saudável, né? A gente, nessa pandemia, eu, então, estou um terror, gente. Estou comendo, ansiosa, comendo a baldes, tenho medo de sair de casa, né? Tenho os cuidados necessários, não estou paranoia, não fiquei paranoia. Mas, assim, obviamente que a gente tem que ter um cuidado maior, mas e isso afeta muito o modo de vida que nós estamos tendo, né? E a gente fala o seguinte, as pessoas precisam viver. E você, independente da sua imagem corporal, você continua viva, você continua sendo mulher, só de uma maneira diferente. E isso a gente também tem que respeitar, né? Então, assim, queria passar isso para vocês, não sei se tem alguma pergunta, podem fazer. Vou parar esse negócio aqui. Agora como é que eu faço? Peraí, mais um slide. Aí, esquecendo, olha só, quero agradecer a todos essa oportunidade, tá? E dizer que nós vamos ter um evento da Sociedade Brasileira de Enfermagem Genética e Genômica, vai ser o nosso 5º congresso, vai ser dia 29, 30, 31 de outubro, e vai ter inscrição de trabalho, viu, Laura? Tá? Então, pode deixar. Os casos que vocês tenham, relato de caso, pode ser relato de caso, gente. Relato de caso, caso da vizinha, caso da amiga, caso da própria família, fazendo o heliadograma eu ajudo, não tem problema. É legal a gente participar, é legal a Liga participar, tá bom? Agora eu preciso sair daqui. Saí. Tudo bem aí? Tudo certo? Acharam legal? O que acharam? Preciso de um retorno. Esse negócio da gente não saber nada é terrível. Foi maravilhoso, como sempre. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta para a Leila. Agora é consulta. Agora tem algumas consultas aqui. Falando do luto, Leandra, falando do luto. Entra mesmo no luto. Leandra Bonella, se você quiser abrir o seu microfone para falar pode um pouquinho, falar comigo. abrir, tá?
Não, acho que não vai abrir. Vergonha. Então, foi muito bom, Leila. O pessoal da Liga, principalmente de diretoria, a gente agradece muito pela sua palestra. Foi maravilhosa para a primeira palestra que a gente tem na nossa liga, principalmente porque é um assunto muito pertinente, que abrange muita coisa, é um dos cânceres que a gente mais vê no Brasil, né? A gente sempre conhece alguém, algum parente, algum familiar, algum vizinho, como você disse, isso é verdade. Na enfermagem, a maioria somos mulheres, então pode ser que qualquer uma possa passar por isso. A Leandra disse que não sabe usar isso aqui. Entendi, Leandra, Leandra. eu tenho... Oi, boa tarde. Oi, a Leandra? Sim. Pode falar. Pode falar, Leandra. Boa tarde. Eu só não queria aparecer. Pode ser? Tá bom, pode ser. Você tem direito, claro. É porque eu estou meio desarrumada. Estou ouvindo Entendi. a palestra, mas estava cuidando da casa. Sim. Assim, a palestra foi sobre câncer de mama. Eu ainda sou acadêmica. Eu estou, nesse período, fazendo promoção de saúde da mulher. E a professora passou um trabalho com esse tema, né? O meu grupo escolheu esse tema, o câncer de mama. Então, eu quis participar dessa palestra porque eu considerei que, evidentemente, haveria nela informações relevantes para o meu trabalho que eu tenho que entregar em outubro. Entendi. E, de fato, o conteúdo foi excelente, trouxe novidades, informações que eu desconhecia. E, assim, eu só queria pontuar a parte do luto, que, assim, eu não tive câncer, no meu caso eu tive que fazer uma esterectomia, e eu tenho 41 anos. E eu senti dificuldade de ter o amparo pelos profissionais que não conseguiam entender o sofrimento que eu estava passando por estar perdendo o meu órgão, vamos dizer assim. Embora eu já seja mãe, não pretenda ter mais filhos, foi aquilo que você falou. Não é porque a pessoa já amamentou, já usou, já não sei o quê, a pessoa não vai sentir, não vai causar impacto nela. Tem todo um contexto envolvido, né? Não é somente um órgão. Tem um contexto, um contexto cultural e tem a própria pessoa como ela se vê. E eu percebi que tanto o médico como outros profissionais que eu passei não tiveram essa sensibilidade. Eu, enquanto acadêmica de enfermagem, eu achei assim que eu senti falta de ter profissionais mais preparados para lidar com as mulheres que passam por esse tipo de situação. Entendeu? Eu acredito que deveria, eu não sei se é em forma de cursos ou em forma de, enfim, de estar preparando os profissionais para dar um acolhimento e fazer um acompanhamento com essas mulheres de uma assertiva, que nem você falou. Ela continua viva, mas, porém, de uma forma diferente, né? Aí eu fui procurar uma terapia, uma psicóloga, graças a Deus, estou melhorando cada vez mais, a minha cabeça, o meu luto passou, eu comecei a ver, digamos assim, observar a vida sob uma outra perspectiva, passei a me informar mais também sobre determinados assuntos em relação à minha cirurgia. Então, eu acredito que você preparar as pessoas que vão estar passando por essa mulher é de tamanha importância. Eu só tenho isso para falar. E também agradecer pela oportunidade de estar falando e de dividir com a gente esse conhecimento. Muito obrigada. Você também, muito obrigado por ter falado, né? É porque a gente sempre está associando, a gente, quando aborda a questão do luto, a gente sempre associa a morte.
E, na verdade, o luto não é só a morte, é qualquer perda que você tem. E você entra em todos aquele processo da Elizabeth Kubler-Ross, não sei se você lembra, se você conhece, né? Que é a revolta, que é o inconformismo, que é a tristeza. Então, você passa por aquilo dali. Só que em qualquer situação de perda, até se você desmancha com teu namorado, começa a perceber isso. Até, por exemplo, se você se desfizer uma amizade com alguém, você passa por esse processo todo. Então, é que nós temos essa cultura de só associar o luto à morte. Não é assim. Então, né? Mas o que eu mais percebi, assim, inclusive, eu sou acadêmica, eu estudo na UVA, né, na Universidade Benedito Almeida. Eu conversei com uma professora minha que eu quero fazer uma PIC nessa parte do impacto, né, na vida da mulher. No meu caso, é sobre a esterectomia. Sim. Porque eu senti a necessidade de terem profissionais capacitados para estar me orientando, né? Sim. E olha que eu não sou tão leiga, eu tenho um pouquinho, assim, eu estou estudando, então, né? Sim. Imagina essas pessoas que são leigas, o sofrimento que é para você explicar para o marido de uma mulher, né? Sei lá, que está perdendo uma mama, para a família, aquela mulher sofrendo, enfim, envolve todo um contexto. Envolve todo mundo. Né? Eu acredito que é muito importante investir na capacitação dos profissionais para estar aconselhando. É verdade. Obrigada novamente. Obrigada a você. Leandra, muito obrigada por falar. Você deu uma ótima ideia para uma próxima palestra nossa. A gente vai estar sempre divulgando nossas palestras. Aliás, depois, para quem decidiu que quer fazer parte da Liga, a gente vai mandar um e-mail para esse pessoal. E a gente vai estar sempre colocando o link das nossas reuniões no Instagram, porque mesmo que a pessoa não faça parte da Liga, às vezes, dependendo da reunião, qual for o assunto, outras pessoas podem participar. Então, Leandro, se você quiser participar de outras coisas, qualquer pergunta que você quiser fazer para a gente sobre o trabalho, a gente está aqui para ajudar também. Então, contribuir também, né? Contribuir com o relato. Quiser se juntar com a gente para fazer alguma coisa com o pessoal da sua faculdade, a gente vai adorar. E é isso, gente. A gente adorou ter vocês aqui. A gente vai continuar colocando material na nossa página do Instagram. A gente vai criar uma página no YouTube para colocar as palestras que forem gravadas e coisas do tipo. E a gente espera que todos que quiserem, que mostraram interesse em entrar na Liga, entrem e comecem a caminhar esse caminho que vai ser a oncologia e genética junto com a gente, para a gente começar a aprender mais sobre o assunto e poder ajudar cada vez mais as pessoas, junto com a enfermagem, com a psicologia, com a biologia e com toda a saúde. Então, muito obrigada, e obrigada, Leila, por você ter agradeço a você, disponibilizado. Agradeço a vocês da Liga, estou muito feliz, assim, particularmente estou muito feliz de vocês terem criado a Liga, que eu acho que é muito importante, né? E aí é um caminho longo de chamar outras pessoas, e eu ia sugerir só uma coisa, Laura, no próximo evento... veja se consegue ter uma forma de dar o certificado para quem participar, porque a gente sabe que aluno precisa, né? A gente vai fazer certificado para essa palestra, sim. A gente vai mandar para todo mundo que fez a lista de presença e vai mandar um certificado, pode deixar. Tá ok. Então, acho que eu atingi o objetivo, que eu precisei trazer coisa nova, que são questões atuais, né? Sim. E isso daí eu acho que é importante para a gente sair daquela coisa do câncer de mama que todo mundo fala. É um aspecto mais diferenciado. Então, muito obrigado, boa tarde a todos, bom final de semana, descansem, atenção. Boa tarde, bom final de semana. Laura já tem um negócio do estudo de caso, hein, da vizinha. Sim, com certeza. Tem que pedir permissão para ela, pelo amor de Deus. Não, ela já disse que pode usar, mas eu peço de novo. Valeu. Beijo, então, para todos. Tchau, gente. Laura. Sucesso que foi. Professora, tudo bem? Tchau. Oi.
Meu nome é Tiago, eu moro em Goiânia, eu estou terminando a minha graduação. Oi, Tiago, Final tudo do bem? ano, enfermeiro, tudo bem? E quero te parabenizar a palestra maravilhosa, com um foco muito importante e atual. E eu já tinha conhecimento que o homem também tem câncer de próstata, só que se você observar, as campanhas não é voltada também para esse público. Só que eu também não sabia, professora, que realmente quando o homem tem câncer de próstata, isso comprova realmente o fator genético ali envolvido. Pode ser um fator genético. A gente aí vai ter que ver, foi aquilo que eu falei, a gente tem que buscar a questão da família, as informações da família, ver se tem outros casos, e aí são as mesmas situações do câncer de mama, idade mais precoce, entendeu? Por exemplo, a gente está vivenciando atualmente casos de câncer de mama de homens de 40 anos. Isso não é normal, entendeu, Não, Tiago? é novo, né, professora? É, Se for colocar assim, um homem de 40 anos, é novo. é novo, é Até novo. Então, essa questão, por exemplo, você associando, relacionando a questão da idade com a história da família, a história familiar, quantos casos teve, se teve mama, se teve pâncreas, se teve ovário, você aí começa a construir e ter a possibilidade de indicar essa pessoa para um aconselhamento genético, entendeu? Mesmo sendo na assistência básica. Porque ali, professora, a gente já começa a fazer como se fosse um preventivo, agindo dessa Exatamente, forma. orientação, exatamente. Orientação, né, para ele fazer a avaliação de próstata mais cedo do que é indicado, né? Aí tem todas essas orientações de enfermagem, entendeu? Entendi. Muito interessante o que você abordou, professora. Assim, conhecimento, a gente sempre fica algo, professora. Que bom Parabéns, que você obrigado pela gostou. disponibilidade. Bom, A muito gente fica obrigada. muito feliz, mediante que a gente está vivendo, e vocês ter, sabe, aquela empolgação de nos trazer conhecimento, dividir com a gente, mesmo a gente tendo nos inventando mediante a pandemia. É Parabéns, verdade. professor. Está bem difícil, não é? Está bem difícil. Muito obrigado. Prazer em conhecê-lo online. Foi uma satisfação, professor. Um abraço aqui de Goiânia. Opa, obrigado para vocês aí também. Obrigado. Tem mais alguém aí? Mais alguém quer fazer uma pergunta? Acho que Oi, agora foi. posso ir? Alô, Pode ir. beijo, Então, tchau, Laurita. Beijo a todos. Beijo, tchau, tchau.